Olá, pessoal. Estamos começando aqui mais uma live. Sejam bem-vindos nesse domingo, um domingo aqui em Goiânia bem quente, bem ensolarado e um tempo seco, mas tem um ventinho, né? Tem um ventinho. E é com muita alegria que nós estamos aqui nessa série de lives, falando sobre esse tema que eu gosto tanto, que eu sinto cada vez mais que ele é um tema importante, é falar sobre as constelações familiares, as constelações sistêmicas como um todo. E hoje teremos aqui um assunto muito especial. Vamos falar sobre as constelações no atendimento individual, e uma variante da constelação clássica, que é a constelação com os grupos de representantes, e alguns terapeutas que acompanhavam Bert Hellinger, o criador das constelações familiares, perceberam que esse mesmo fenômeno era possível de ser reproduzido também a partir de figuras, de imagens, não é? Elementos que funcionam como âncoras na condução do trabalho, esse trabalho de percepção de todo o campo, de revelação das questões ocultas, dos emaranhamentos sistêmicos, enfim. Então, a partir desse desenvolvimento das constelações individuais, nós percebemos um grande crescimento e um potencial muito grande, porque você pode atender, então, as pessoas no seu consultório, não é? Sem precisar necessariamente de ter um grupo de representantes. O mesmo você pode atender a pessoa online, você e o cliente, usando imagens, usando figuras. Então, nós vamos falar sobre isso. Nós vamos conversar com a mediação aqui da nossa querida Rejane. Estou só esperando aqui, vamos ver. Ela aqui, um convite para que ela entre. Ela está aqui pela Bem-Estar. Olá! Olá, minha querida. Tudo Boa bem, noite. Rejane? Bem, graças a Deus. Boa noite, boa tarde, Brasil. Boa noite, Suíça, né? Boa noite, Exato, Europa, Portugal. Uma alegria exatamente. estarmos aqui mais uma vez, né, Dagmar? Sim, Nesta, Rejane. nesta proposta de aprendizagem, de progressos, né? Isso E mesmo. você sabe que há algum tempo atrás, quando a gente começou com estas lives, né, nos foi solicitado, né, que você colocasse um pouco sobre o curso, sobre o programa. E hoje nós estamos com a quarta live, ou seja, a última live resposta a este pedido, a esta solicitação, com muita alegria nesta, nesta jornada, não é isso, Dagmar? Isso mesmo. E a gente, quando planejou tudo isso, a gente pensou em deixar mesmo mais para o final essa conversa sobre as constelações individuais, não é? Ou seja, essa derivação do trabalho em grupo e que tantos terapeutas têm usado e muitos clientes têm se beneficiado desse trabalho, E não é? muitas perguntas nós tivemos, Dagmar, para esse tema. Né? Nós tivemos 3 lives, né, respostas. Nós falamos sobre a família enquanto sistema vivo e complexo, né? Nós Isso. falamos das constelações familiares e a terapia de casal.
falamos das constelações familiares na seara jurídica e hoje o atendimento individual com as constelações sistêmicas. E, minha querida, as pessoas têm perguntado, sabe? Como é isso? A pergunta de maior interesse aqui, Dagmar, Sim. foi se o processo é. Estou lendo a colocação da pergunta, tá? Tá. E o processo é fenomenológico. Se a pessoa que representa sente o campo, como um boneco pode sentir e responder este campo? Ou seja, ela já respondeu parte da pergunta, mas tem um questionamento aqui que hoje nós podemos, né, clarificar um pouquinho isto. Sim. Olha, Rejane, a primeira vez que eu ouvi falar das constelações com figuras foi durante a minha formação, lá no começo dos anos 2000, com aquele grupo do IAG da Alemanha, que era principalmente Gunther Weber, Jacob e Siegfried Schneider. E durante essa formação, depois de vários módulos mostrando e nos ensinando, e a gente vivenciando todo aquele processo da constelação clássica em grupo, com os representantes, mas para a metade, para o fim do curso, nós tivemos então esse módulo com a Siglinde Schneider, que é uma terapeuta alemã. Ela e o marido são muito conhecidos, trabalham muito com famílias, não é? Eles são uma referência, inclusive, do judiciário lá na Alemanha, de casos difíceis. E eles haviam já eram consteladores familiares com o método do Bert Hellinger. Eles foram um dos primeiros terapeutas de grande reconhecimento na Alemanha a seguirem Bert Hellinger e fizeram isso durante muitos anos. E a Siglinde Schneider, uma certa vez, conversando com o marido e na casa dela, em função de netos, os brinquedinhos do Playmobil, não é? Ela começou a perceber que era possível trabalhar também com as figuras. E ela começou a testar isso. Não é? Ela atendia o cliente, pedia que o cliente, então, né, colocasse ali a sua família através daquelas imagens. E aos poucos ela foi percebendo que o fenômeno poderia se repetir dessa forma. Nesse caso, tanto ela, no caso, a gente, enquanto um terapeuta, quanto o cliente ali à sua frente, o seu paciente ou o cliente, não é? Ambos percebem o campo. Aquela informação vem a partir daquele primeiro formato que o cliente faz. Então, o cliente escolhe objetos, podem ser figuras do Playmobil, podem ser toquinhos de madeira, você pode usar vários objetos. As figuras humanas, elas se consolidaram nesse campo como muito pertinentes, como um método que fica muito fácil você trabalhar com ele. Fácil no sentido assim da imagem que ele permite, não é? Então, aquele indivíduo, muitas vezes a gente trabalha com crianças, mas também adultos, não é? E à medida que a pessoa, a partir de uma primeira meditação, de um processo de centramento, de formar ali o campo, não é? Você vai conversando primeiro com o cliente. No curso, Regiane, nós temos um módulo, um final de semana inteiro só falando sobre esse tema. E durante os outros módulos, a gente também faz alguns exercícios para que os alunos, ao final do curso, saiam preparados para esse método também, que é quase que um outro método, embora com a base semelhante, não é? A base é a mesma, é um processo fenomenológico, a visão é a visão sistêmica, que é a visão que embasa todo o trabalho das constelações. Mas à medida que a pessoa, então, faz aquela primeira imagem, ou seja, ela plasma ali, ela coloca
ali naquela figura, um cenário de qual é a imagem interna que ela tem do seu círculo familiar, a partir daí muita coisa acontece. Não é uma novidade você utilizar essas ferramentas na psicoterapia. Claro que não. Você tem a arte-terapia, que trabalha muito com os desenhos, as imagens, os traçados. Você tem toda a análise junguiana, que também é muito rica de símbolos e busca, não é, trazer essas imagens que estão no nosso inconsciente ou no nosso subconsciente, trazendo aquela forma que permite que você possa olhar e possa perceber qual é a dinâmica que está presente, o que está acontecendo ali naquele, né? Por que foi colocado, então, essa figura dessa forma, com essa mãe virada para fora, como se ela estivesse saindo do sistema. Enfim, são inúmeras possibilidades. Mas o método nasceu a partir de Siglinde Schneider, a partir do seu insight, da sua vivência. E depois muitos outros autores foram desenvolvendo este método. Se você olhar, por exemplo, hoje as constelações organizacionais, não é? Inclusive, amanhã nós vamos ter uma live com o Fabrício Nogueira, não é isso? É na sexta-feira, Dagmar. Ah, é na próxima sexta-feira, tá Isso, certo. nós teremos. Onde nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre as Uhum, diferenças, não é isso? Das isso. constelações familiares e organizacionais. Mas o que nós sabemos e que nós estamos, não é, cada vez mais testando, experimentando e confirmando é essa possibilidade de você utilizar essas imagens, essas figuras dentro de um contexto geral, não é? A partir de todo um modelo, a partir de uma concepção do que é o adoecer, não é? Da perspectiva sistêmica, ou a questão do conflito ali na relação de casal, muitas vezes trazendo a história e os traumas e as crenças das famílias de origem. Isso tudo pode ser reproduzido e pode ser trabalhado a nível individual, com figuras. E também, Regiane, no curso, a gente também transmite um pouco, não é? Porque é claro que cada aspecto desse daria um curso inteiro e a Claro. gente segue numa educação continuada, não é? A gente nunca para de estudar, de praticar, não é? Mas eu aprendi muito também com uma grande terapeuta alemã, Regiane, que se chama Eva Madelung. Eva Madelung é uma daquelas terapeutas muito consistentes, né, daquele grupo chamado que seguia a teoria de Durkheim. A Eva Madelung, ela veio da Gestalt terapia também e da arte terapia e chegou nas constelações, acompanhou muito o trabalho de Bert Hellinger. Ela já é uma senhora aí de cerca de 80 anos, e eu tive assim o privilégio de participar de seminários com ela na Alemanha, onde eu percebi uma forma de trabalhar também muito interessante, que ela chama de Gestalt neuroimaginativa. E então, a partir de toda uma vivência, não é, de uma condução daquele cliente para aquele campo, de trazer aquelas informações que estão ali no seu inconsciente ou no seu subconsciente, ela trabalha muito com papéis no chão, um simples pedaço de papel. Antes desse papel no chão, ela leva, né, o método que ela desenvolveu, usa muito da arte terapia e faz com que o indivíduo faça um traçado, um traço. Geralmente eu gosto de pedir que seja feito com o hemisfério não dominante. Se a pessoa é destra, ela vai fazer um traço com a sua mão esquerda, um traço que
represente ali naquele momento aquele aspecto que está sendo trabalhado, ou aquele elemento do sistema familiar. E depois esses papéis são colocados pelo cliente no chão. Um espaço do seu consultório, não precisa ser um espaço tão grande, não é? Até que os nossos consultórios aqui no Brasil são bem maiores do que os de vocês aí da Suíça e na Alemanha, não é isso? Mas num Isso. espaço não precisa ser tão grande, a pessoa coloca então aqueles papéis no chão e depois ela, ao aproximar-se daquele papel, entendendo que aquele papel é como se fosse um campo, não é? Um campo de informações, um campo de presença. Ela, a cliente, o cliente, sobe naquele lugar e passa, então, a perceber informações que estão no campo. Ela passa a expressar aquelas informações. E aprendi muito com Eva Madelung e outros terapeutas a você ir para, sempre que você vai até aquele lugar, você volta para o que nós chamamos de uma metaposição, ou seu eu observador, que é um recurso da terapia muito utilizado. Eu utilizo isso sempre na consulta homeopática, eu já utilizo esse recurso, não é de levar a pessoa a se afastar um pouco, ir para o seu eu observador, como chamam alguns terapeutas. E a partir desse olhar afastado, um olhar sem julgamento, sem autopiedade também, não é? Um olhar que traz aquela informação mais precisa daquilo que é, não é? Daquilo que está acontecendo, daquilo que de fato é a verdade ou o fato que está trazendo aquela dor, aquele sofrimento, aquela desordem. Então, num resumo, bem resumido, não é? Esse é o trabalho do atendimento individual. É claro que isso exige um aprofundamento e um treinamento muito grande, não é? Não é algo que a gente possa, em poucos minutos, passar toda a informação, mas um pouco do que é esse método, eu acredito que eu tenha respondido. Com toda certeza. E eu digo sempre que assim, né, a melhor coisa é experimentarmos, né? Que estas pessoas, né, que estão nos perguntando possam estar conosco no curso, que elas Sim. possam ir vivenciando, eu uso o termo gestando, né? E isto aos poucos e, consequentemente, se sentindo competente nisto, né? Nesta abordagem, nesta aplicação. Dagmar, eu gostaria de aproveitar este momento para convidar a todos que estão nos ouvindo agora ou que nos ouvirão depois para o nosso workshop do dia 28 de agosto, né? Nós teremos um workshop, uma excelente oportunidade de estarmos juntos, de conhecer o trabalho. Acontecerá online, né? Dia Isso. 28, de 8 às 18, e todos aqueles que quiserem vir, conhecer, representar, sentir o campo, sejam muito bem-vindos. É uma excelente oportunidade para que possamos conhecer um pouco mais, né? Sem dúvida. E Rejane, eu estou vendo aqui que o nosso amigo aqui, o Birajara, ele está fazendo uma pergunta interessante. Tem havido resultados nesse online, nesse formato de atendimento? Sim, muitos resultados. Eu uso esse método já desde o início, quando eu terminei a minha formação lá em 2005, eu já comecei a usar também as figuras. Eu logo adquiri um kit dessas figuras e comecei a trabalhar, porque pela praticidade, não é? De você estar ali atendendo o cliente, você percebe que há algo que pode ser trabalhado com essa ferramenta, e você tem ali seu kitzinho de bonecos, de objetos de madeira, e você pode trabalhar com o cliente. E os resultados são muito impactantes, muito mesmo.
As lives que eu estou fazendo de quinta-feira, que são os capítulos do livro, que eu estou aprofundando sobre o livro As Constelações Familiares na Medicina, né? Que é esse livro, que acho que quem está aqui já conhece o livro, já adquiriu. Inclusive, nós estamos agora com ele com o formato de áudio, né? Da Toca Livros, audiobook, e ficou muito bacana essa versão. Mas no livro, e a última live que eu fiz, que está gravado também aqui no meu Instagram, que é o atendimento de uma menina de 6 anos, um quadro de insônia e medo, Birajara. Esse atendimento foi todo feito com as imagens, os bonequinhos de Playmobil. E eu tenho, assim, tido muitos resultados bons. Os pacientes que eu acompanho enquanto psicoterapeuta, eu tenho alguns pacientes que eu acompanho como psicoterapeuta, eu quase sempre utilizo desse recurso na sessão. Utilizo para ajudar o cliente a perceber um pouco mais o que está acontecendo, qual é o cenário, seja tanto a nível familiar quanto às vezes uma questão que ele está trazendo que é do âmbito profissional, organizacional. Então, esse método ele é tão interessante e ele tem uma facilidade de aplicação em função de você poder trabalhar só você e o cliente e as figuras, não é? Que eu tenho utilizado muito e os resultados são muito bons. Eu posso testemunhar nesses anos todos resultados muito positivos. Agora, Birajara, assim como no trabalho em grupo, nós precisamos de um treinamento bastante eficaz, principalmente a postura fenomenológica, essa escuta perceptiva. Porque se você não acessar, não desenvolver em você, e naquele momento do atendimento você não está nessa postura, assim como a constelação com representantes, pessoas, você também pode cometer erros ao trabalhar só ali com clientes. Se você ficar muito querendo adivinhar, ou não criar aquele campo onde o próprio paciente é também esse instrumento, obviamente, mais importante, não é? De percepção, porque muitas vezes a pessoa faz aquela primeira imagem e ela não fala nada. Eu só peço para ela assim: agora afaste-se um pouquinho, respire e olhe para essa imagem que você fez. Ele que fez aquela imagem. Olhe para essa imagem. E o que acontece em grande parte das vezes? A pessoa olha e ela diz: ah, meu Deus do céu. E aí eu pergunto: o que você está vendo? O que está acontecendo? Porque talvez a percepção dele seja diferente da minha, não é? E eu confio muito na percepção daquele cliente. Se o cliente foi bem preparado, se ele realmente está aberto para aquele processo, e se ele está no que nós chamamos de uma emoção mais primária, ele está em contato com aquela dor, ele está em contato com aquela questão, e eu estou ali presente junto com ele, não é? num campo de presença que se forma ali nesse set terapêutico. Então a pessoa, só de olhar aquela imagem, ela já diz: nossa, eu estou aqui como se eu fosse o centro das atenções. Eu estou no centro. Ah, como isso é pesado para mim. E aí eu vou sustentando, né? O terapeuta vai, então, sustentando. Qual é a sensação? Qual é a sua percepção de estar aqui no centro das atenções? Ou se não, a pessoa olha e fala assim: ué, eu estou no lugar da mãe do meu pai. Eu não estou no lugar de filho. Porque o lugar de filho é um, o lugar do pai, do pai é outro. Existe uma geometria, não é sistêmica, existe uma ordem. E essa ordem, muitas vezes, ela está numa confusão dentro de você. Né? Não existe essa ordem naquele sistema. Ou você não percebe a ordem, ou às vezes você não percebe a desordem, ou realmente não existe uma ordem.
né? Isso não quer dizer que isso é uma coisa estática. Muitas vezes a família está em equilíbrio nesse lugar do homem que normalmente seria o lugar da mulher. Não é algo estanque. Isso tudo é muito dinâmico. Por isso que o trabalho, ele não é, Regiane, não é uma questão assim mecânica, entendeu? Você precisa estar em contato com a percepção, a sensação, entendeu? Qual é a sua sensação? Eu nesse lugar aqui, é aqui que eu digo para você que eu sinto um frio na barriga. É agora eu estou em contato com esse frio. E aí eu vou conduzindo o trabalho. Então, o que nós fazemos? Nós estamos integrando essa abordagem da constelação sistêmica individual na nossa prática clínica. Então, se eu, por exemplo, que eu sou uma médica homeopata, que eu estou ali com o cliente, tentando escutá-lo, tentando compreender qual é a sua outra canção, como diz um grande mestre nosso, que você agora está tendo a oportunidade de conhecê-lo, Rajan Sankaran, não é? Ele Sim. diz que o que nos adoece essa é a nossa outra canção, não é? É esse aspecto nosso que não é do nosso humano, enfim. Então, você, quando está ali atendendo aquele cliente, que você está buscando um resultado nessa consulta homeopática para entender qual é o medicamento de similho, de fundo daquela pessoa, você pode, inclusive, utilizar essas ferramentas. E a gente está vendo que muitos estão usando a ferramenta de desenhos, de rabiscos, não é? O principal é essa possibilidade de você ampliar a sua percepção ou ampliar a sua consciência, porque o que nos adoece, Rejane, é aquilo que nós não temos consciência, aquilo que está escondido, está atuando sobre nós. O próprio Freud dizia isso. Né? Aquilo que está no nosso subconsciente ou no nosso inconsciente que nós não sabemos. No momento em que eu tomo consciência, é o primeiro passo para a cura. Às vezes eu começo uma constelação individual e eu não saio daquela primeira imagem. Porque a primeira imagem que o cliente traz, ela já contém todas as informações que nós precisamos. Então, é muito bacana, sabe? É muito promissor esse trabalho, assim, considerando que nós estamos num processo de desenvolvimento desse trabalho ainda. Não é? A gente não pode dizer que isso está tudo pronto. Até porque o que Bert Hellinger, principalmente ele, né? O que ele abriu, esse campo que ele abriu dentro da psicoterapia, dentro do aconselhamento humano, dentro da orientação e a nível do trabalho organizacional, é algo que certamente está ainda a ser bem mais desenvolvido. É uma pontinha de um iceberg, de algo muito grande que está vindo aí, não é? E é por isso que eu acho que a gente ouve sempre muitos psicoterapeutas dizerem: eu consegui com o cliente até ali, mas dali para diante não consigo caminhar. E aí ele entra nesse processo, conscientiza o cliente e a psicoterapia começa a andar, né? É muito comum eles fazerem esse tipo de depoimento. É um processo, né, Rejane? Até eu estou vendo aqui a pergunta do Valciano, ela vai bem nessa linha que você tá falando também. Quer dizer, o cliente, diz o Valciano, já começa a criar o campo ao desejar fazer a constelação? Sim, sim, porque, na verdade, as constelações nos ensinam muitas coisas. Mas no momento em que eu aprendo essas coisas, não é? Eu aprendo o que pode adoecer, o que é uma visão equivocada, o que é uma ordem, o que está em desordem. No momento que eu tomo essa consciência, muitas vezes eu não preciso nem fazer uma constelação.
não é? Porque eu já vou mudando de atitude, eu já vou percebendo que esse meu comportamento na minha casa, não é, com os meus filhos está errado. Não é, eu como mãe, eu estou atuando de uma forma equivocada, eu não estou realmente educando para o crescimento do meu filho, eu estou segurando ele, eu estou projetando nele algo que eu não tomei aqui atrás do meu pai e da minha mãe, tá certo? E eu quero que esse filho me dê o que eu não tomei do meu pai e da minha mãe. Isso é um equívoco, isso leva a um trauma de simbiose, como dizem alguns autores. Um deles, o Franz Rupert, que é um autor que eu respeito muito, acompanho muito, ele fala muito disso, do trauma de simbiose, não é? E isso acontece. Então, agora, também, Valciano, eu te responderia o seguinte: aquela pessoa que chega para fazer uma constelação, e muito, ou porque está na moda, né? Que todo mundo tem que fazer uma constelação, ou porque alguém insistiu muito, meio que obrigou ele a ir fazer, ou porque ele está curioso. Ah, eu quero saber o que que é isso. Quero saber se isso funciona mesmo. Estou achando que isso aí é misticismo, que isso é não sei o quê. Seja por qualquer um desses motivos, essa pessoa chega para fazer uma constelação, se você não percebe esse viés e não percebe esse equívoco, não é? Não percebe que ele não está realmente pronto para sustentar esse trabalho da constelação, o melhor que você pode fazer é dizer para ele: olha, eu não posso trabalhar com você. Não agora. Se é um workshop, eu peço para a pessoa, fique aqui o workshop todo, você vai percebendo, você vai trabalhar como representante e tudo, e num outro momento, quem sabe você está pronto para fazer a sua constelação. Porque esse campo, quem realmente sustenta esse campo é o cliente. O terapeuta, ele ajuda, ele é um ajudante, ele acompanha. E o terapeuta é muito responsável também por formar o campo como um todo, preparar. Não é em qualquer lugar, qualquer momento, de qualquer jeito que você vai conduzir um trabalho de constelação. Então, seja ela presencial, seja nesse formato online, é preciso uma preparação desse campo, não é? E nós preparamos com várias técnicas, existem muitas técnicas de preparação, de foco, de centramento, para que o trabalho possa se desenvolver. Agora, se o cliente não está disposto, não está aberto, às vezes o cliente não sabe exatamente o que ele quer. Isso não é tão problemático, mas ele sabe que tem algo que ele gostaria que fosse visto. Ele está em contato com a dor, ele não sabe muito bem, mas ele está naquele mal-estar. E ali você percebe que você pode ajudá-lo a ter mais clareza, e muitas vezes a clareza vem depois que os representantes estão atuando, depois que são colocados representantes, e aí todo o processo se abre e fica mais claro, e aí a gente pode ir conduzindo, então, o trabalho sempre junto com o seu cliente, não é? Para um caminho de solução. Dagmar, você falou aí, né, sobre a atenção, né, nossa, né, enquanto consteladores e etc., né, como facilitadores. E a gente está caminhando para o final, mas eu gostaria de lembrar, né, fazer uma lembrança, uma boa notícia para todos aqueles que estão interessados nesta formação, que nós estamos prestes, né, a começar, né, nós estamos já, né, há poucos dias, dia 10 de setembro a gente já começa, né? E, além de toda a facilitação que a gente já colocou no site, colocou no material de informação, nós temos ainda duas alegrias para compartilhar. Você quer compartilhar, Dagmar, com as pessoas? Nós teremos, né? Sim, o que está acontecendo é que
o nosso curso ele tem atraído muito, né? Já não só nós estamos com uma turma praticamente fechada, né? Com muitos participantes e chegando já no limite, não é? Temos algumas vagas ainda, eu acredito, né, Jane? Sim. Mas estamos quase fechando a turma, mas também temos tido aproximação de consteladores renomados que, que aceitaram o nosso convite para estarem conosco também, dando uma aula, não é? Um deles é o nosso querido Andrei Moreira. Andrei, muito conhecido, tem um trabalho muito grande com as constelações, não é? E o Andrei aceitou o nosso pedido e ele estará conosco no terceiro módulo, não é isso? No módulo sobre Exatamente. casais, que é um tema Isso. que ele trabalha tão bem. Ele vai Uhum. dar uma aula nesse módulo sobre casais. E nós teremos também, durante praticamente todo o curso, todos os módulos, nós teremos momentos que vão ser assim pílulas de mindfulness, não Yeah. é? Que vão ser conduzidas pela nossa querida Mônica Freire, que é uma profissional muito capacitada da meditação e também do mindfulness, da yoga. E ela Uhum. já esteve conosco em outros cursos, e neste curso ela vai estar presente mais vezes e nós vamos então poder também oferecer para os alunos esse treinamento, não é? Essa experiência de prática do mindfulness. Isso também é uma novidade e nós vamos oferecer. Eu estou vendo aqui, Rejane, uma pessoa dizendo assim: fiz a formação em constelação, mas ultimamente, todas as vezes que facilito ou participo, fico doente. O que será? Muito interessante. Cris, eu não sei o nome dela, é o Cris Resende. Rezende, né, Resende. Cris? Olha, querida, isso pode acontecer sim. Todo método fenomenológico, sempre que você está trabalhando também nesse campo mais da sensação, né? Da, você entra em contato com a energia, dos campos de energia, não é? Você precisa estar preparado para esse atendimento. Ou você capta, muitas vezes, isso acontece com a gente como médico, acontece com os psicólogos, os terapeutas, tá certo? Isso nós temos que ter todo um preparo e um treinamento para que a gente possa atender a pessoa, fazer o melhor que nós pudermos, mas não nos colocarmos numa condição de adoecimento. Para isso, durante todo o nosso curso, nós trabalhamos com esse preparo do terapeuta. Eu trago para essa formação muito dos conhecimentos que eu tive com a escola da DEP, a dinâmica energética do psiquismo, que tem duas grandes mestres criadoras dessa escola, que é a Ida Pustilnik e a nossa querida Teda Basso. Não é? E nós temos já milhares de pessoas formadas nessa escola em todo o Brasil, e é uma escola que nos treina para esse trabalho, para sabermos como estarmos focados, centrados, não é? E a partir desse centramento, eu poder estar alinhada com o campo, não é? E ser um instrumento desse trabalho terapêutico, né? E não adoecer junto. Então, se você depois quiser entrar em contato conosco, aliás, nós temos tido na nossa lista de alunos, nós estamos com algumas pessoas que querem, nesse curso nosso, já tem outras formações, mas querem fazer esse curso como uma forma de aprimoramento, de treinamento, e essas pessoas são muito bem-vindas, não é? Esse é um processo. Não desista das constelações, viu? Você deve ser uma pessoa muito sensível. Você só precisa de treinar um pouco mais, se alinhar um pouco mais, trabalhar um pouco mais esse alinhamento energético. Isso é necessário,
tá certo? E outro conhecimento que nós passamos e que ajuda muito nesses casos são as ordens e as desordens da ajuda de Bert Hellinger. Isso ajuda muito. Geralmente a gente adoece quando a gente está numa desordem. A gente quer fazer pelo outro o que o outro não quer, não é? Ou a gente se julga muito superior ao outro, não é? Ou a gente não consegue olhar com a dignidade a dor do outro. Nós queremos, às vezes, pegar essa dor para a gente. E isso não é assim que funciona. Isso é muito diferente de um trabalho de empatia ou de compaixão, não é? Isso é uma desordem da ajuda. Nós trabalhamos muitas questões das ordens e as desordens da ajuda durante todo o curso. Eu acho que com isso eu acho que eu respondi a sua pergunta. Então, Dagmar, nós estamos encerrando, né? Mas eu quero lembrar a todos que, né, depois de tudo que a gente falou aqui, né, de toda a facilitação, deste grupo pequeno, né, porque embora o nosso curso, 16º curso, seja online, ele é restrito a um número pequeno de alunos, exatamente para que a gente possa trabalhar todos esses quesitos que mencionamos aqui agora, né? Para que possamos gestar nestes aprendizados um constelador, né? Esse é o nosso desejo, nosso propósito com esta 16ª turma, né? Que está ímpar, com muitas características regionais, né? Profissionais de inúmeras diversidades, com inúmeras diversidades. Então, eu desejo lembrar a todos que na quinta-feira nós teremos mais um episódio, né, do livro. Exato. As constelações familiares na medicina, né? Nós teremos o nosso 3º episódio. Exato. No dia 20, na sexta-feira que vem, né? No dia 20, nós teremos o nosso querido Fabrício Nogueira falando sobre as constelações organizacionais. E teremos no sábado, dia 28, o nosso workshop. Exato, exatamente. Então, esse workshop vai ser no sábado o dia todo, não é? E ele é aberto a pessoas que queiram constelar, que é um número pequeno, não sei, acho que talvez a gente não tenha mais vagas, mas as pessoas podem entrar em contato. E a experiência de ser representante, aí nós temos um número grande de vagas, né? É uma experiência muito rica. Eu sempre conduzo esses workshops com muitas vivências para todos. E, Regiane, quero agradecer muito esse grupo super bacana que entrou aqui. Mais cedo aqui, eu não sei se ele está aqui ainda, mas entrou um grande amigo que é um estudioso das constelações, que faz um trabalho bonito das constelações, que é o Albert. Um abraço para você, Albert. Que bom que você está aqui conosco. O Valciano eu já citei, inúmeros outros que são alunos inscritos do curso, que estão aqui, que eu identifiquei também, não é? E é sempre uma alegria a gente poder compartilhar e conversar e ir aprofundando mais sobre esse método tão fantástico. Então, estamos aqui à disposição e agradeço muito a sua aula de hoje, Dagmar. Muito obrigada. Tá bom, um abraço. Eu que agradeço, Rejane. Um grande abraço para todos aqui no Brasil. Um bom final de domingo para quem está assistindo ao vivo. E para você, e uma boa noite. Já está chegando, é hora de você dormir, não é verdade, Rejane? São 15 para as 10. Tá certo. Gente, um grande abraço. Um grande abraço. Muito obrigada a todos pela presença e o carinho. Obrigada. Até mais. Até mais.